Mudo de tema agora para falar a respeito de pecuária de corte, para falar a respeito de oferta de bois. Como é que está essa oferta no Brasil? Tanto animais de pastagem, né, animais que vêm de uma situação que está difícil, porque se está seco para a agricultura, está seco para a pecuária também. O que está sendo originado nos confinamentos, né, o segundo giro, que esse ano o confinamento não tem de grandes ofertas de animais prontos. E vamos falar também um pouco a respeito de carne bovina no atacado paulista, também o varejo, como é que está se comportando, já que estamos no último bimestre, e esse último bimestre tem mais recurso financeiro no país. Para falar sobre o tema, eu converso agora ao vivo pela internet com Douglas Coelho, ele que é analista da Radar Investimentos e participa conosco ao vivo. Douglas, primeira pergunta. Como é que está essa oferta neste momento de animais no Brasil, tanto a campo quanto também de confinamento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, agora a gente vive um momento de calmaria, né? Quando a gente olha para os preços no mercado físico, a gente vê já praticamente 4 dias, 3 dias, 5 dias de estabilidade. Houve sim uma competição por matéria-prima mais ferrenha, mais firme, há 2 semanas, praticamente, 2 semanas e meia, ali onde havia alguma dificuldade maior em completar as escalas de abate. Você comentou bem essa questão do clima, né? Esse El Niño está com um efeito severo, bem nítido, bem claro no país como um todo, seca para o centro-norte e chuvas abundantes para o centro-sul, né? Essas chuvas abundantes para o centro-sul, quando começaram, né, acabou ajudando o escoamento de parte de animais de confinamento. O animal que está no coxo, né, quando ele fica ali no barro, recebe muita chuva, ele começa a ficar incomodado, o ganho de peso também não é tão atrativo, o pecuarista acaba aproveitando para vender ele um pouco e aliviar um pouco essa pressão no coxo que ele tem. Então isso colaborou para que houvesse um ligeiro incremento das escalas de abate nos últimos dias. Hoje a gente vê aí que boa parte dos frigoríficos de São Paulo estão com escalas prontas até os dias 21, 22, 23, quem está mais folgado está fazendo o início de dezembro. Então isso colaborou para uma calmaria, por aquela competição por animais terminados que gerava assim uma escalada de preço. Então chegaram a pagar 235, 240, encontraram ofertas, as escalas alongaram, agora é um momento mais calmo, um momento mais de preços de lado, quando a gente olha para o boi gordo aqui em São Paulo. Douglas, nós temos observado até uma escala em número de dias, dando algum conforto ali, alguma visão para essa indústria. Mas em relação àquilo que nós devemos ter de consumo interno e também as exportações, que são mais reduzidas agora no final do ano, mas pensando nessa demanda, como que deve ser a atuação da indústria em relação ao assédio, à procura pelo vendedor de boi pronto? Que o final de 2023 seja relativamente construtivo quando a gente olha a bovina nos anos anteriores, né? Nosso principal importador é a China, tem um crescimento consolidado, que vem de uma base fraca quando a gente olha o consumo per capita, mas um crescimento constante. Ou seja, por mais que a gente não tenha um aumento de volume exportado no final de 2023, ou seja, é natural que o pico das exportações aconteça entre outubro, setembro, novembro, dezembro geralmente é um mês mais tímido quando a gente olha para volumes. A gente acredita, sim, que deve se manter, ou seja, os próprios dados das exportações de outubro vieram bem próximos do que a gente teve de volume exportado também em 2022, né? Mas que, olhando para o mercado interno, uma inflação mais comportada, um IPCA com números mais contidos, mais consolidados. A gente vai ter a prova dos 9 agora nessa sexta-feira, né, um indicador que todo mundo no mercado financeiro está acompanhando, esse IPCA que vai ser divulgado, mas isso traz algum alívio para que o consumidor brasileiro tenha mais renda disponível para consumir proteína de origem animal no final de 2023. O tempo calor também, o tempo quente, favorece as saídas de cortes grill, de churrasco, né, que é uma paixão do brasileiro. Então, atualmente, no atacado, a gente está vendo preços
comportados, né? Por quê? Porque o dianteiro, né, e a ponta de agulha estão com estáveis ou até ligeiras quedas, né? Enquanto o traseiro tem tido uma boa saída e tem puxado um pouco essa relação para cima. Então, na média, com o dianteiro e a ponta de agulha trazendo um pouco para baixo e o traseiro trazendo os preços para cima, a gente tem preços relativamente comportados, né? Mas a gente tem uma expectativa boa, assim, para o consumo doméstico para esse final de ano. Douglas, e aí quando nós temos, né, você já comentou um pouco do atacado, eu estava vendo os relatórios de São Paulo, do Rio de Janeiro, no começo dessa semana, estava mostrando ali até algum fortalecimento, se comparado com relatórios anteriores, em relação ao que é capaz o varejo de absorver valores, né, porque muito se fala também numa melhora nesses preços no atacado, o quanto que o Brasil sustenta, né, em relação ao seu consumo final, ao varejo, ele consegue suportar de alta, porque ele tem uma competição ali direta com outras carnes também, apesar de, pensado principalmente no mês de dezembro, nós temos essa competição. Então, até onde seria viável uma alta no comércio varejista do Brasil? Você diz uma alta em relação a preços da carne no varejo? Porque está muito relacionado com o valor da arroba que está sendo praticado hoje, para boi, para vaca, que chegou a ter um consumo de arroba mais baixo, valor mais baixo, e agora já é uma arroba de valor mais alto. E essa arroba pode aumentar um pouco. Então, quanto que o varejo conseguiria absorver para o consumidor final? Perfeito. Eu acho que, olhando para o final do ano, a gente tem uma expectativa boa de consumo, como a gente colocou, mas olhando historicamente, né, a relação animal terminado, atacado e varejo, as grandes oscilações ocorrem de trás para frente, né? Ou seja, a arroba oscila historicamente mais em relação aos ciclos, ou em relação à safra, realmente menos, varejo menos ainda. E boa margens do setor, ela fica no também do varejo quando a gente olha historicamente. Então, o varejo pode sim colocar, aumentar coisa justamente pelo consumo maior de festa de final de ano, mas a gente não acredita que essa oscilação seja relevante, né? Quando a gente olha desde o início do ano ou no final do ano passado, os preços no varejo estão mais comportados. Isso implicou sim no aumento de consumo. Possivelmente pode ter alguma oscilação, a gente acredita que seja breve no varejo, mas que isso, sem dúvida, não deixe de estimular o consumo de carne bovina. É natural um varejista ou outro, nas festas de final de ano, colocarem um pouco mais de preço para tentar equilibrarem as margens, mas isso não seria um impeditivo para o aumento do consumo ou para o estímulo do consumo no final do ano, quando a gente compara com os anos anteriores, né? 2021, 2022, 2020, que foram impactados pela questão do Covid, no qual os preços das commodities tiveram fora da curva. Esse ano vai ser bem mais confortável. Acho que nós perdemos o contato com o Douglas. Douglas, se estiver conosco ainda... Tá, voltou aqui. Aqui, tô firme. Tá certo, Douglas. Douglas, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, pensando na organização dessa cadeia produtiva como um todo, principalmente a formação de plantel, aquisição de bezerro, de boi magro, são categorias que os produtores, os pecuaristas têm reclamado bastante em relação aos valores, quer dizer, não mudou tanta a situação para essa categoria de pecuarista. Como que deve ser a ação dessa organização da cadeia produtiva, pensando em quem cria, pensando em quem faz a recria e engorda? Perfeito, é uma ótima pergunta, Fabiano. Vamos lá. Qual que é a principal moeda de troca do pecuarista? Né? Não é o real, né? Não é o dinheiro, né? E sim a relação de troca que ele tem entre o boi gordo e o bezerro, ou entre o boi gordo e o boi magro, dependendo de qual ciclo qual que é o sistema de produção dele. Então, em épocas de virada de ciclo, né, a gente vem passando agora, com 2023, por uma baixa de matriz, quando a gente olha desde o início do ano, e é difícil cravar um ponto de virada de ciclo, mas a gente deve ficar atento para 2024 e 2025 em relação ao final desse abate de matriz ou ao final do ciclo de baixa. Então é muito importante que o pecuarista
tenha em mente que a relação de troca dele, ou seja, quantos bezerros ele consegue comprar vendendo o boi gordo, quanto ele consegue repor na fazenda dele, é a principal moeda de troca. Eu sugeriria ele ficar bem atento nessa relação de troca. Se ele não tem um histórico da relação de troca que ele teve nos anos anteriores, nunca é tarde, possivelmente já vale a pena ele colocar no caderno, colocar na questão de contabilidade qual foi a relação de troca para ele conseguir trabalhar melhor a moeda dele, né? E também olhar a movimentação de preço, né? Mercado futuro vão na frente, né? Ou seja, sabendo que ele tem um animal para abater, ou sabendo que ele tem um animal para comprar, vale a pena ele se proteger, seja com um seguro de preço mínimo, ou seja com uma trava de alta, já que ele quer proteger a reposição. Acho que tudo isso é válido, né? Se ele não tem um histórico de relação de troca dele, nunca é tarde, talvez vale a pena ele já começar a fazer a partir desse ano, e também prestar atenção nas ferramentas de proteção de preço. Se ele tem um boi gordo, que vai ser terminado em determinado mês, já começar a olhar o vencimento desse contrato na B3, para ele tentar apurar uma margem, proteger essa margem dele, ou se ele tem uma reputação, ele olhar com bons olhos também, uma trava de alta, para sair desse risco de mercado, né? E focar no que ele faz de melhor, que é produzir carne de qualidade e terceirizar esse risco de mercado.